Agora ele vai ficar num lugar. Exato, boa tarde, pessoal, os bolseiros, os felizados. Vamos começar mais uma formação e uma das primeiras neste modelo, a nível da on-market. Estamos a falar de uma bolsa de estudo, uma bolsa de estudo essencialmente gratuita, uma bolsa de estudo essencialmente oferecida para aquilo que são os traders que querem levar a sério a negociação e também mudar os seus resultados, tanto a nível financeiro quanto a nível emocional e estratégico. Essencialmente, no dia de hoje, eu quero saudar a presença aqui de grandes pessoas que nos acompanham e que exatamente fizeram parte, e fazem parte essencialmente agora da On Market, a partir do momento que estão a beneficiar desta bolsa. Então, pessoal, como eu estava a dizer, o tema da bolsa de estudo oferecida pela On Market está contemplado inicialmente aqui no nosso painel introdutório, controle as suas emoções. É um título bastante apelativo, porque diretamente fala daquilo que é o problema dos negociadores nos mercados financeiros. Nada mais do que as emoções. As velas traduzem-nos emoções, as nossas execuções traduzem emoções, as análises traduzem emoções e as perdas ou realizações, mais do que nada, traduzem as emoções. Mas então vamos dizer, essas emoções vão associar-se a quê? Ao gerenciamento. Ao gerenciamento. Então, antes de darmos o início e o pontapé inicial, gostaria de dizer que qualquer necessidade de interrupção pode ser feita diretamente. É só abrir o microfone e falar. Não é um dia só de aprendizado, é um dia de partilha de experiência, partilha de conhecimento. Embora que o host seja on market, mas todos estão abertos e permitidos para participar de modo ativo, e é isto que nós mais queremos. Então, vamos para frente e nós começamos já a falar das nossas emoções. Então, o que são as emoções? Quando nós vamos falar de emoções, estamos a tocar no primeiro ponto, a qual nós chamamos de expectativa versus realidade. A questão que nos apraz, é a seguinte: como é que podemos, neste caso, ah, ter noção do que são as emoções? Emoções é perder uma trade, emoções é falhar um challenge, emoções é nunca ter feito dinheiro no mercado, emoções é ver uma análise dar errado ou dar certo depois de ter dado loss. Não. Emoções na on market e hoje nós queremos transmitir um novo conceito de emoções. Um conceito que vai fora do padrão normal da vida, né? Que é aquele padrão é para perder uma casa, reprovou na escola e tudo mais, morreu alguém, aquela que traduz em emoções. Mas não, aqui no mercado, para nós, as emoções é igual à realidade menos as expectativas. Ou seja, nós estamos a falar de uma fórmula que integralmente resume naquilo que você se propõe e que inicialmente pretendeu alcançar ou atingir quando começou nos mercados financeiros. Todos nós ouvimos três palavras perfeitas a nível do Forex: liberdade geográfica, liberdade temporal, liberdade financeira. Mas, para todo mundo que pelo menos está há mais de 3 meses, consegue saber que o Forex, mais do que liberdade temporal, é tempo preso. Vai estar mais preso à tela do que livre. Mais do que liberdade financeira, vais ter mais perdas do que ganhos. Mas a questão é, será que vale investir onde eu vou perder mais do que ganhar? Eu digo que vale. Vamos saber a seguir, nos próximos slides. Então aí diz expectativas, o que é comum fazer. Então nós traduzimos expectativas como aquilo que é comum qualquer pessoa fazer. Nós somos consistentes anualmente em escovar os dentes.
escovamos os dentes 365 vezes. Sim, eu até digo, pode haver um dia que falhaste, pode haver 2 dias, e isso é algo normal para uma pessoa, né? Às vezes naquele dia estavas a trabalhar e acontece. Então, mas eu posso dizer que somos consistentes. Se não são 365 dias, foram 364. Se não foram em 4, foram em 4,5. Então, é aquilo que é comum fazer. Então, nós temos alguns bullets, os quais dizem: o que é que um trader faz de comum? Utilizar toda a poupança para comprar uma conta cara. Isso já aconteceu com todos nós, acredito eu. Depositar qualquer montante, depositar qualquer montante em dinheiro para dizer que faz dinheiro na conta real. Como exemplo, pegas US$ 10, teus 10.000 kwanzas que tinhas para comprar uma nova calça, colocaste na corretora e perdeste. Porque querias simplesmente demonstrar às pessoas que pelo menos consegues fazer 1.000 kwanzas ou 2.000 kwanzas, que estamos a dizer equivalente a US$ 2. Isso é o comum. Adquirir um challenge para resolver problemas financeiros. A promessa das próprias firmas é realmente boa e boa mesmo. Mas será que vale adquirir um challenge para resolver um problema? Se o próprio challenge e a sua aprovação já é um problema para nós como traders. Então, isto é o que é comum um trader fazer. Mas agora vamos para as realidades. As realidades dizem o que devia ser feito. E eu simplesmente taquei um único bullet, que é o mais comum atualmente. Todo mundo está nas firmas, nas mesas proprietárias a tentar fazer algum dinheiro com pouco dinheiro, mas a maioria de nós teve mais perdas do que ganhos, e outros até mesmo nunca ganharam nada. Diz comprar uma conta challenge de US$ 5.000 ou US$ 10.000 e aceitar perder a mesma seguindo o plano. Isso é o que devia ser feito. Porque esta formação, essa bolsa de estudo, está voltada ao gerenciamento. E eu estou a dizer para os traders que me ouvem, e tanto para mim mesmo que falo, que isto é o normal, que devia ser feito. Eu comprar um investimento e aceitar que aquele investimento pode, no final, traduzir-se numa perda. Não propriamente que o investimento feito já é um ganho ou uma promessa de ganho certeira. Não. É a maior e a mais certa probabilidade de perda que você tem. E isto é o que devia ser feito: aceitar que antes de sermos vencedores, somos perdedores. E muitos de nós já ouviram o título do livro The Best Losers Wins, ou seja, o melhor perdedor vence. Então, podemos tomar nota que esta é a parte mais importante antes de tudo que vem a seguir. E agora eu digo, então o que é o gerenciamento? A questão que temos agora é, então, o que é gerenciamento? Se estamos a falar de, começamos a falar de emoções, expectativas, realidade, para falar de gerenciamento, muitos de nós nos indagamos, mas eu tenho ouvido que gerenciamento é só pegar, arrisca 1%, 2%, 3%, arrisca US$ 50, 100, arrisca o lote de um, arrisca o lote de quanto. Então agora vem o que é gerenciamento. E nós temos essa resposta. Gerenciamento é reduzir expectativas. Gerenciamento é saber agir. Gerenciamento é arriscar. Gerenciamento é controlar as emoções, é aceitar a realidade que estás a viver nesse momento. É percentagem, são alvos, é a execução que fazes. Então, eu acredito que muitos de nós esperava uma definição de gerenciamento bonita. Gerenciamento, essencialmente, efetuar o cálculo de quanto é que deverá arriscar da sua conta. Realmente, essa definição está no dicionário, né? Vamos dizer, é gerenciar, né? É, é saber gerir um determinado elemento em função de um plano de gestão, podemos assim dizer. Mas no Forex nós temos várias palavras sinônimas de gerenciamento. Reduz as expectativas. Aquele que reduz expectativas está a gerenciar as suas emoções. Aquele que arrisca está a gerenciar o risco. Aquele que sabe agir está a gerenciar os potenciais ganhos.
Aquele que aceita a realidade está a gerenciar o seu futuro, porque ele sabe que eu posso ter uma conta hoje, mas amanhã eu posso vir a perder. Eu posso vir amanhã a passar. E eu tenho que aceitar a realidade que me vai acometer no futuro. Aquele que gerencia controla as emoções. Mas atenção, quando nós falamos de controlar as emoções, eu reitero neste momento que és humano. Somos humanos e não necessitamos nos coagir como se fôssemos robôs. Eu te digo e digo a nível internacional, porque essa bolsa de estudo vai ser publicada no YouTube, esta aula, que nós temos sim que expressar as nossas emoções. Perdeste? Se dá para chorar, chora. Perdeu a conta? Se dá para lamentar, lamenta. Venceu a conta? Se é para festejar, festeja. Se é para agradecer a Deus, agradeça. Se é para comemorar com a família, comemore. Se alguém tiver algo a falar sobre isso, pode abrir o seu microfone enquanto eu falo. Então, não te coloques no lugar, ou não nos coloquemos no lugar de robôs. Eu perdi a minha conta e aí tá tudo bem. Não, perdi a minha conta, está a me doer. O dinheiro foi. Epa, onde é que eu vou conseguir mais US$ 50? Aí, perdi a minha conta. Já não sei mais onde tirar, meu Deus, sou pobre. És pobre, não tens onde tirar, mas o futuro te reserva. É aquilo que dizemos, aceitar a realidade. É simples. Eu vou nas emoções, vou exprimir todas as emoções. Ah, não devia fazer aquela trade, essa trade que me fez perder a conta, mas depois vou aceitar a realidade. Eu paro e falo comigo mesmo, com o meu interior. Epa, perdi mesmo essa conta, mas também ainda podemos arranjar outra conta. Em algum momento podemos vir a ter outra. Então, deixa lá disso, pá. Vamos voltar ao caminho. E você volta ao caminho. E você volta a querer, e você volta ao plano, e você volta a gerir as tuas emoções no modo mais normal, que é ter uma mente sã, que é ter decisões sãs. Então, é por isso que conseguimos ver que todos os sinônimos de gerenciamento estão interligados, nenhum está sozinho. Percentagem é simplesmente números. Você pode arriscar 1%, 0,5%, 0,1%, até pode arriscar US$ 1 por operação. Se os outros componentes que eu acabei de frisar com muita ênfase, controlar as emoções e aceitar a realidade, não estiverem bem assentes na sua vida, seja em qualquer área, mas aqui estamos a falar de Forex, então as percentagens nem te vão ajudar a chegar a algum lado, mas só te vão frustrar mais. Significa que quanto menor o teu risco, mais distante estarão os teus objetivos de serem realizados. Automaticamente, o dia da frustração vai chegar. O dia de destruir todo o futuro que terias por não aceitar aquela realidade de que estás a ser incapaz vai chegar. Então, é isto que nós definimos como gerenciamento. Avançando para o slide seguinte, nós conseguimos perceber agora algo mais intrínseco. Nós conseguimos ver o tema redução de expectativas versus controle emocional. Nós estamos a frisar bastante nas expectativas e o controle emocional porque é o segredo de todo trader lucrativo ou consistente, todo trader perdedor. Porque no mercado o dinheiro passa dos impacientes para os pacientes. Automaticamente, isto só nos traduz duas coisas. Ou saiba dar um passo de cada vez para avançar dois, ou dê a 2, 4, 6, 8 passos de uma única vez para cair por 10 ou por 8 numa única vez. É mais perigoso. Então, como é que nós podemos reduzir as expectativas on market hoje em dia? Como é que podemos reduzir essas expectativas? Temos dois pontos. Criação de protocolos. Protocolo, estamos a falar, é um sistema. Protocolo é um processo que salvaguarda a execução de um determinado objetivo. É um protocolo.
né? Temos uma conferência, por exemplo, os presidentes vão descer aqui para Angola. Tem que se montar um protocolo, a comissão interministerial que vai necessitar de apurar todos os ministérios para estarem engajados naquela atividade. É um protocolo. Então, a nível do Forex, nós queremos que esse protocolo seja 70% assertivo e seguido. Ou seja, os teus protocolos têm um peso irreparável quando não são seguidos. Porque o incumprimento aos protocolos leva à incapacidade emocional. Automaticamente, quais são os protocolos que podemos criar? Na OnMarkets nós temos três protocolos e eu acabo de passar agora. Temos os protocolos estratégicos, temos o protocolo econômico e temos o protocolo emocional. Agora a questão é, então, protocolo estratégico, qual é o foco essencial do protocolo estratégico? Mais do que ter uma trade em compra ou em venda, é saber qual é o meu alvo de higher time frame, tempo gráfico alto, quais são os low hanging fruit targets. Este hanging devia ser com H, não com R. Devia ser com H, low hanging fruit e liquidez. Ou seja, o protocolo estratégico para redução de expectativas só funciona se esses três elementos estiverem juntos. Por que motivos? Quando eu vou gerenciar, quando eu vou gerenciar, eu tenho que essencialmente saber agir. Por isso é que nós dissemos saber agir. E eu devo saber os alvos para saber agir. Automaticamente, quando o preço atinge alvos de tempo gráfico maior, vamos dizer o daily, weekly ou monthly, por vezes também o 4 horas, nós temos que ter noção de que devem ser estabelecidos parâmetros de parada na negociação. O que é que isso significa? Se o preço atinge, agradeço que tomassem nota disso, porque são segredos. Se o preço atinge um alvo do semanal, vou dar exemplo de três alvos que nós utilizamos muito na on-market e são os únicos. Podem tomar nota. Estamos a falar dos swing highs e swing lows, ou os altos e baixos. Estamos a falar de order block. Quando falamos de order block ou bloco de ordens, nós estamos a falar tanto da abertura da order block quanto o ponto de 50% desta. Ou também podemos falar de fair value gaps, lacunas do preço justo, o conceito mais famoso do ICT. Nós estaremos a falar também tanto a abertura do fair value gap, o primeiro ponto a ser mitigado, quanto o ponto de 50% dele. São os nossos alvos em todas as trades. Todas as nossas trades só têm estes alvos. Mas isto agora nos remete a falar então que são low hanging fruit targets. Mas lembrei-me que antes de falar dos low hanging fruit, eu tenho que falar de quais são os protocolos ativados quando nós atingimos os alvos de high time frame. Quando atingimos um alvo do weekly, ou seja, uma order block, um swing high ou um swing low, ou um fair value gap do time frame weekly, deixamos de operar no dia seguinte. O que é que isso significa? Significa que automaticamente que eu vejo o dia anterior, imaginemos hoje é quinta-feira, atingir um alvo do time frame weekly semanal, eu não vou operar sexta-feira, independentemente de quais condições se apresentem para mim. Eu vou deixar sexta-feira para apenas observar. Por quê? Sempre que um alvo do semanal é atingido, geralmente o dia seguinte torna-se um dia de baixa probabilidade. Ou seja, é um dia que poderá ter um price action indeciso, indo para baixo e indo para céu ao mesmo tempo. E é perigoso para traders que operam em mesas proprietárias, ou então também posso utilizar para traders que operam com baixo capital. US$ 20, US$ 10, US$ 15. Já não dá para você perder 2, US$ 3 num mero dia de baixa probabilidade. Então, quando o preço atinge alvos do time frame daily ou diário, geralmente, nós no dia seguinte não vamos operar
olhando para o time frame diário como o bias, ou seja, a direção. Bias significa direção. Nós vamos olhar o bias a partir do time frame de 4 horas. É o último time frame que nós temos a nível do daily bias para observação de protocolos de redução de expectativas, prefeitos de controle emocional. E são esses os protocolos que nos impedem de ter perdas, que nos impedem de perder uma conta founded, mesmo arriscando 1% por todas as trades. Ok? E quando o preço atinge um alvo de 4 horas, estamos a falar uma order block, um fair value gap, um swing point, high ou low, nós estamos a dizer que não vamos operar o candle seguinte. O candle seguinte de 4 horas vai ser um candle de observação. Este passo a passo que eu dei dos alvos é essencialmente um segredo down markets. E vocês podem aplicar, eu vos garanto que vão ter melhorias a nível emocional, a nível de long term, ou seja, a longo prazo, vão ver que o vosso histórico pode levar 2, 3 losses, 4, 5, 10, mas de repente vocês voltam aos wins, sem precisar fazer grandes mudanças nas vossas estruturas de plano de trade. Agora, falando dos low hanging fruit, o que é que são low hanging fruit? São alvos fáceis. São os alvos mais fáceis que tens para realizar lucros. Os low hanging fruit targets, embora existam os alvos de high time frame, nós não perseguimos sempre os alvos de high time frame, porque eles são níveis psicológicos e emocionais. O smart money, os market makers usam estes níveis para mexer com o emocional. E nada mais fácil do que alguém que já está a ganhar $1.000 numa trade, os $1.000 estão a flutuar e de repente, por uma mínima volatilidade, os teus $1.000 reduzem a $100 e você se sente enforcado e tens que garantir pelo menos 100. Que diferença você trocou? Você trocou $1.000 que tinhas para fechar, só precisavas fechar para serem teus e você trocou esses $1.000 por 100. Porque você continuava a esperar, como trader, tem medo que os seus amigos, por exemplo, te digam que és mão de alface, não consegues atingir os alvos porque sentes medo, assim não tens um gerenciamento, és fraco emocionalmente. Você esperava 2 mais 2, 3 pips para o alvo atingir. Mas eu já lhe informo que são níveis psicológicos. Principalmente quando trata-se de swing highs e swing lows. São os maiores níveis de manipulação dos traders. Não se assustem quando um preço chega próximo de um high ou de um low, principalmente se for de high time frame. Ah, não, o preço já está quase a atingir esse swing high do daily. Cuidado, não execute. O preço vai fazer retrações que te vão dar oportunidades novas e claras de estar dentro do movimento. Então, low hanging fruit target são os alvos fáceis. Quais são esses alvos fáceis? Sessões. Os altos e baixos das sessões, que também são níveis psicológicos, ou seja, quando o preço chega nestes níveis, muitas das vezes não atinge a princípio, faz um pullback, vai te tirar em break-even ou vai te tirar em loss, você que já fez 2 entradas emocionado para fazer mais dinheiro naquele momento. Estamos a falar dos 50% das sessões, que são níveis psicológicos, que a pessoa deve observar qual é a movimentação do preço naquele ponto. Estamos a falar do previous day high, previous day low. É um alvo fácil de ser atingido. São os alvos mais fáceis. E, em termos de liquidez, estamos a falar de liquidez horária. Estamos a falar da liquidez que se encontra nos candles de 1 hora, o high e o low dos candles de 1 hora. Estamos a falar da liquidez que se encontra no high e no low dos candles de 2 horas, 2 a.m., 1 a.m. E estamos a falar da liquidez que se encontra nos candles de 8 horas, 8 a.m. Estamos a falar do horário UTC-4 Nova York. Pode converter por horário angolano UTC mais um. Então, este é o protocolo mais forte que nós temos na on-market. E eu acabei de vos passar tudo, porque isto faz parte do gerenciamento. Falando de notícias, para todos os que estão no grupo da Bolsa de Estudo,
Por isso é que nós demos o formulário para que todo mundo se inscrevesse, tivesse acesso ao grupo. Eu vou partilhar o protocolo de notícias que nós usamos na On Market, que nos permite não apanhar losses em dias como CPI. Elderbeng, Lionel, confirmem só. Hoje eu mandei a previsão do CPI. Viram onde é que o preço atingiu, o que é que aconteceu, Já vimos o vídeo. né? Eu mandei aquela previsão, acho que 6 minutos antes, que o CPI faria uma manipulação no nível de acho que foi 1,37,245 no GBP USD e faria uma venda. Mas se notares, Lionel, e agora eu falo para todos, vão poder notar isso se fizerem um backtesting do dia de hoje e tiverem a fazer isso em 5 minutos, vão ver o primeiro movimento da vela das 13h30 de Angola, 8h30 de Nova York, quando o CPI saiu. A vela, antes de atingir o high da vela de 2 horas, que estava acho que em 1,37,245 no GU, a vela primeiro fez uma venda. Fez uma venda e depois fez a compra. Por que motivos? Foi uma indução. É aquilo que eu acabei de falar como low hanging fruit targets. E eu frisei aqui há pouquinho que não devemos confiar tanto nos highs e nos lows. São níveis em que o preço, quando aproxima, geralmente ele vai fazer um movimento contrário, um pullback. Isso é muitas das vezes verificado no mercado. Vocês podem fazer backtesting disso e vão ter 100% noção disso. Então, eu vou partilhar o calendário econômico, né? Calendário econômico, na verdade, estamos a falar de quais dias antecedentes e quais dias não devemos operar em função das notícias. Por exemplo, hoje nós tivemos o CPI. Tivemos o CPI e algumas notícias no euro. Red folders. Nós não operamos um dia antes do CPI e nós não operamos o dia do CPI. Não operamos um dia antes e não operamos no dia do CPI. Se for para operar um dia antes, vai depender. Se tiver uma notícia econômica que não seja considerada high impact news, ou seja, tem que ser uma notícia que não é extravagante de alta volatilidade. Mas ali entra a probabilidade. Podes escolher operar, ou seja, aplicar o protocolo do CPI, de que eu não vou operar um dia antes do CPI, nem um dia do CPI, ou podes aplicar o protocolo de exceção, em que vai dizer há uma notícia que não é tão volátil quanto o CPI, então eu posso dar a oportunidade de negociar neste dia, embora que é um dia antes do CPI. E o mesmo acontece para a NFP, o mesmo acontece para o FOMC. Lembrando que, pessoal, existe FOMC Meeting Minutes e existe o FOMC. São duas notícias com o mesmo nome e o mesmo pendor, mas com volatilidades diferentes. E isso tudo vai vir com o protocolo de notícias que eu vou enviar. Emocional, estaremos a falar de gestão de múltiplas contas, ou seja, se a pessoa tiver capacidade financeira, é recomendável, e eu recomendo porque essa é a minha experiência, em caso de investir em mesas proprietárias, compre sempre contas. Quando há promoções favoráveis, estamos a falar promoções de 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Mesmo que dizem, não, aquela firma é scam. Muitos de nós ficamos apreensivos, é scam, não vou entrar. Mas na verdade isso é para esconder a nossa incapacidade de aprovar a conta. Porque se eu tenho capacidade de aprovar a conta e estão a dizer que aquela firma é scam, e eu tenho condições financeiras, ou algum dinheirinho que eu posso usar, eu posso ir testar aquela firma e não ficar simplesmente no seguir a manada. Então, ter múltiplas contas ajuda-te a gerir o emocional. E quando ficar de fora do mercado, é uma pergunta geral, que resume todos os 3 pontos que acabamos de falar. Quando verificares qualquer um dos 3 pontos que abordamos há pouco. Ou seja, se veres que uma conta está em loss e já muito negativa, deixa aquela conta por 3, 4 dias. Opere outra. Se veres que a mata tem CPI, não opere o dia anterior, nem opere o dia do CPI. Espere o dia seguinte ao CPI. Se tens um alvo atingido hoje, vê se atingiu um alvo do semanal, vê se atingiu um alvo do daily ou um alvo do 4 horas. E não opere segundo o protocolo que você definiu. É simples.
E você salvaguarda as tuas contas por meses e meses. Meses e meses. Só que vou frisar, eu tornei-me founded em março deste ano. E eu passei mais de 4 meses como founded, arriscando da mesma forma em que eu arrisquei no challenge. E não perdi nenhuma conta. Isto é para demonstrar quão poderosos são esses protocolos que eu acabei de passar. E todas as contas tiveram payouts. E eu não estou a falar de um risco abaixo de 1%. Como é possível? Os protocolos é que vão te ajudar a manter-se no jogo ao longo prazo. Agora, falando do emocional, alguém tem alguma questão nestes pontos que frisamos? Porque ainda temos tempo, ainda vamos abrir mais uma sessão que vai dar continuidade à nossa aula. Alguém tem algum ponto a frisar, alguma dúvida? Yeah, eu tenho uma dúvida, Gideão. Exato? Olha, uma das coisas em que mais me dificulta mesmo, praticamente como conseguir controlar mesmo o emocional. E até hoje mesmo controlar o emocional praticamente me complica mesmo muito. Quando estou numa operação, sou muito ganancioso. E essa parte é uma das coisas mais difíceis que não estou a conseguir lidar. Não sei se já passaste nessas situações. Quais são Hum, as fases que você passaste para superar essa fase? boa, boa, é uma boa questão. Poderia identificar-se qual é o nome para mim também? Leonardo. O Leonardo, entraste com várias contas, né? Já havia entrado com outra, mas agora entrei no PC. Boa, boa, boa. Então, eu estava a dizer o seguinte: ah, o emocional, no Forex ou nos mercados financeiros, não é equiparado àquele emocional da vida real, o pessoal, porque o nosso emocional está diretamente ligado com erros de execução, com perdas de dinheiro. E o jeito mais fácil que eu encontrei de gerir o emocional e essas perdas de consciência, vou dizer assim, diante da negociação, foram esses protocolos todos que eu acabei de explanar. Esses protocolos pode parecer que é teórico, mas se fizeres uma constatação assim, né? Você sozinho, imagina só você numa situação dessa, né? Estás a operar, atingiu aquele alvo, fechei a minha trade, porque já não preciso continuar. Ontem estás a operar, ontem lucraste, anteontem lucraste, segunda e terça e quarta lucraste. Mas sexta tem CPI. Não, quinta-feira não vou operar. Sexta-feira também não vou operar. Daqui só já segunda. Imagina, uma conta está em loss, apanhou 2% de loss. Não, aqui tenho que parar. Chora mesmo, tô loss. Depois aceita, diz, pá, perdi mesmo 2%. Vai lá na conta ver quanto é que está negativo. Ei, está negativo de 4%. Não, vou ainda parar nesta. Vou continuar na outra que está negativo de 1% ou 2%, para ver se consigo meter em break-even primeiro. Só com essa visualização e com esses protocolos, vais conseguir gerir qualquer tipo de emocional. Nada daquilo porque não faz meditação. Eu não digo que a meditação não te ajuda. Não, a meditação pode te ajudar e vai te ajudar a ter um controle. Mas não é essencialmente o controle que te vai permitir a redundância que eu vou fazer agora, controlar as tuas execuções desordenadas e de baixa probabilidade. Estás a ver? Significa que a pessoa pode fazer meditação, pode fazer artes marciais, fazer ginásio. Esquece. O ginásio não te vai dar uma execução. O ginásio não vai te ensinar que a média de baixa probabilidade não deves operar, para não entrares em problemas emocionais por losses. O ginásio não vai ensinar que o CPI, quando sair, por exemplo, vai te dar um stop loss fora daquilo que você definiu. E vais ter um desequilíbrio emocional, porque querias perder só 20, mas perdeste US$ 70. E agora só te volta 20 para tua conta ir à vida. Estás a ver mais ou menos a visão? Então, essa parte que eu passei dos protocolos é mesmo o teu emocional a ser gerido. Se eu diria que tens problemas emocionais a 90%,
Com a aplicação desse protocolo, apenas 30% dos teus problemas vão restar. Só 30%. E esses 30% que eu digo é aquilo que eu disse. Controle as emoções lá na definição de gerenciamento. Eu disse o quê? Vai mesmo chorar a tua conta. Não é isso, Leonardo. Por que que você não vai chorar a tua conta se você perder a tua conta? Por que que você não vai Ah, lamentar o loss que te deu mesmo de $100 quando o preço se aproximou do alvo que tinhas dito que era low hanging fruit, mas decidiste que não, quero só mais $2, quero só mais 3, mais $10. Fechaste em 2 ou no break-even, não em loss. Estás a ver? Então, pessoal, acredito que esse primeiro Zoom vai fechar. Vamos continuar no próximo Zoom, dando sequência à redução de expectativas versus controle emocional, porque esta é a primeira parte do gerenciamento. Gerenciamento é um sistema, gerenciamento é um protocolo. Então, obrigado, pessoal. Vemo-nos na sessão seguinte. Tamo juntos. Já, estamos juntos, estamos juntos.